Na origem do espiritismo há um personagem exemplar, Allan Kardec. Pesquisador emérito, investigou o fenômeno mediúnico e dele extraiu uma filosofia. A partir da filosofia, construiu um modelo de moral, centrada no Evangelho e suas consequências religiosas. E ainda produziu estudos sobre o belo e a evolução da arte. Deixou-nos um legado, registrando seus passos na pesquisa, seus desafios e facilidades na realização da tarefa, enfim, fez-se memorialista e contou sua história. Revista Espírita. Viagem Espírita de 1862. Trechos de documentos em obras póstumas. Cartas e outros registros mostram sua ação preservadora da história do espiritismo. E ainda sugeriu a criação de um museu espírita. Vamos seguir este exemplo de historiador? Inscreva-se no grupo, Núcleo do Projeto Memórias, e participe das capacitações voltadas para o registro dos acontecimentos mais significativos das instituições espíritas. Reuniões online quinzenais aos domingos, às 16 horas. O verdadeiro amor conduz o espírito pelos invisíveis rios do progresso, nas suaves asas da paz. Companheiros da jornada evolutiva em busca do sagrado, que esta manhã seja pejada de experiências espirituais, de introspecções renovadoras, de sonhos e aspirações que nos dê ânimo para estar no mundo, vendo-o como o grande local onde podemos divinizar a matéria. A todos que nos acompanham pelo canal aqui atualizado, nós trazemos as boas novas sobre a busca de Deus. Quero lhe dizer que uma maneira de perceber se estamos próximos de Deus é verificarmos a existência e a natureza do sofrimento. Se o sofrimento existente no mundo, que é natural nesse processo evolutivo, se constitui como revolta, como angústia, como uma sensação de mal em nossas vidas, é porque estamos num estágio afastado de Deus. Aos poucos, nós conseguimos dominá-lo. Como dizia alguém, a dor dos processos evolutivos, da reencarnação, do nascimento e da morte, ainda vai existir porque estamos no estágio humano. Mas o sofrimento, ele pode ser reduzido progressivamente à medida que compreendemos que ele é função opcional do modo como enxergamos a realidade. Mesmo os espíritos muito evoluídos vão ter os seus sofrimentos, os mais variados, não tanto ligados à hegemonia do corpo físico, ao medo da morte, às angústias das doenças, mas o sofrimento decorrente das suas vivências psíquicas, da sua sensação de estar exilado, da possibilidade de se auto-enxergar como estando num deserto em certos momentos evolutivos, a noite escura da alma, como é falada por João da Cruz nos seus escritos. Mas, de qualquer maneira, não nos parece significativo pensar que sofrimento é determinismo. Os mundos ditosos, isso já desapareceu. Aqueles mundos onde a esperança e a alegria de viver estão centradas na progressão espiritual, em que a matéria já não tem tanta primazia sobre o espírito, em que os seres estão todos encaminhados, voltados para o bem, para o crescimento espiritual, para o encontro com Deus, o sofrimento já não existe da forma que nós concebemos. Aliás, ele está presente em nossas vidas porque ainda somos primários. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros da paz. Assim falou Castro Alves,
É por isso que a dor no nosso mundo é tão forte, intensa, sentida de uma maneira dramática e, na maioria das vezes, provocando ainda sentimentos de revolta, sentimentos de desprazer intenso e uma vivência negativa em relação à dor. Como se ela fosse um castigo dos céus, como se fosse um Deus vingador que diz que para os nossos erros há uma lição a ser apresentada de forma contundente, como nos velhos tempos do entendimento da pena de talião, do olho por olho, dente por dente. Isso é um modo de ver sem ter a noção de espectro, a noção de evolução, a noção de processo, né? Quando nós aprendemos isso, vamos descobrindo que boa parte dos nossos sofrimentos são inquietações da alma que se afastou do prumo da lei de Deus, que não se identificou com a voz da consciência nos atos e nas ações, e isso, como um bumerangue, reverbera em nossa vida para nos acordar para novos propósitos evolutivos, né? Então, dores de um jeito, né, são extremamente expiatórias, de outras são sublimes estágios educativos, em outras são experimentos de criatividade, e por isso mesmo trazem uma aura completamente diversa da que nós estamos acostumados. Então, nesse nosso programa de hoje, vamos experienciar a nossa vivência em relação ao sofrimento, em relação à dor, e verificar como podemos nos aproximar de Deus, libertando-nos desse sofrimento. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro,
no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava de maneira solícita: destina-se a boa nova, sobretudo, a vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá do inesperado. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino irá garantir êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino. E a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. As sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Em face, então, da pausa natural que se fizera, de maneira muito espontânea na exposição do mestre, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concorda que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos, Senhor, um duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo, não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras no reino de Deus? E Filipe ajuntou algo de maneira muito tímida: grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros se exprimiram, apoiando aquele plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou então aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde a manhãzinha, o médico celeste, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira e da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre com uma manifesta expressão de abatimento e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, à tranquilidade e ao movimento, formulava Pedro o convite fraterno para o banquete da verdade e da luz. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos
da renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres, entre frases apressadas de agradecimento e de desculpas. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com muita urgência. Com a cura da última feridenta, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou de maneira compassiva. Pedro, estuda a experiência e aguarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo, de maneira expressiva, arremata: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano ao lodaçal da terra para a culminância do paraíso. Hoje nós vamos falar da dor, este grande mistério para a humanidade. Porque perguntamos se a dor é um instrumento criado na vida e a vida foi criada por Deus e Deus é amor. Por que a dor? Será que não haveria um outro mecanismo evolutivo que poderia nos incitar, de certa forma, a fazermos o nosso desenvolvimento, o progresso? Por que nós não já fomos criados perfeitos? Por que existe a necessidade de passarmos pelo cadinho da dor? A filosofia e o pensamento humano rasgam o tempo, os véus dos tempos, para poder descobrir esse grande mistério que está por trás da dor. A dor, no fundo, ao fim e ao cabo, aparece como a grande professora, aparece como o elemento indutor do nosso processo, do nosso desenvolvimento. Leon Denis vai dizer, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que em todos os lugares nós estamos olhando e estamos percebendo que a dor existe, fazendo essas indagações e reforçando em nós a dúvida a respeito da necessidade da sua existência. Portanto, diz Denis, a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, e diante desta esfinge que o observa, que o fita com este olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por quê? Por que existe a dor? Será que a dor será uma punição? Será que será uma expiação? Será um resgate de vidas passadas? Quantas e quantas histórias estão contadas? Será que nós somos aqueles seres que merecemos ser punidos porque estamos numa condição inferior? Quantas e quantas indagações já fizemos a respeito da nossa vida quando acontecem coisas que não são boas? Considerada a dor de forma fundamental, é uma lei de equilíbrio e educação, diz Denis. Sem dúvida que essas falhas do passado vão voltar recaindo sobre nós como um peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento, diz amigo querido, não é mais muitas vezes do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Quando olhamos os grandes mártires, quando olhamos as pessoas que passaram, que vieram antes de nós, nos inspiramos nas suas histórias de abnegação, de devotamento, de superação. Achamos que essas pessoas realmente têm a capacidade de fazer com que suas vidas sejam exemplos para todos nós, exemplos de força, exemplos de fé, exemplos de determinação, de abnegação e devotamento. E por isso, muitas vezes, esses são os missionários que vêm à Terra não por questões pessoais, espirituais, mas para exemplos, para nos mostrar que é possível, quando temos um objetivo maior, quando compreendemos as dinâmicas da vida,
é possível superar quase que qualquer tudo. É possível passar por cima dessas querelas, dessas condições da vida, que são adversidades naturais, e encontrarmos então um sentido para a existência. Não faria talvez não teria muito impacto positivo se nós tirássemos a dor do caminho do homem. Diz assim Leon Denis: suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, que é a coragem que temos de suportá-la. Portanto, a dor é um instrumento de despertamento. Quando estamos bem, quando estamos com toda a nossa vida resolvida, os prazeres estão inundando todas as oportunidades da nossa existência, certamente que não temos espaço para pensar sobre reformas morais, mudanças espirituais. É muito mais fácil quando estamos apertados, primidos ali por algo que nos colocou em uma situação de verificação dos nossos atos. Olha, preste atenção no que acabou de fazer, preste atenção naquilo que aconteceu, não como culpa, mas como reflexão, como ponderação, não para os passos precedentes, porque não podem ser mudados, mas para os passos futuros, certamente. É necessário sofrer, diz o nosso querido Leon Denis, para adquirir e para conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas e há como uma estrela luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. E assim sendo, perceber a vida sob a perspectiva evolutiva, perceber a vida sob a expectativa de que nós iremos encontrar a grande luz que nos aguarda a todos, é como diria o nosso querido Michelangelo, citado nesta obra por Leon Denis, que diz assim: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e jamais, mas jamais largues o cinzel. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz.
olhar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Em nosso preparativo para o momento da contemplação, queremos umas reflexões sejam feitas nesse caminhar. A dor, ela própria, progressivamente é eliminada pela evolução. Esse é um dado chave, né? Certas dores que provocam, portanto, sofrimento, essa sensação de mal-estar ainda nos níveis mais primitivos, são superadas, desaparecem, principalmente aquelas que têm um caráter muito subjetivo, né? Mesmo aquelas dores físicas podem ser encaradas de forma diferentes e o jeito de senti-las e lidar com elas se modifica por completo, porque existe algo chamado sensibilidade, limiar de sofrimento, limiar de dor, né? Cada um tem o seu limiar, mas nós podemos alterá-lo com o nosso pensamento, com o nosso sistema de crenças, os nossos valores, de um modo geral, interferem nesse tipo de percepção. Mas o fato é que podemos meditar um pouco. A dor está progressivamente desaparecendo em nossas vidas. Certas causas que no passado eram problemáticas para o nosso relacionar-se com o mundo desapareceram em matéria de sofrimento. Isso é fundamental. E é curioso que a dor é anulada através do próprio processo da dor, da existência dela no nosso mundo. Vejam, vocês ensinam-nos um ente espiritual que no mundo mais primitivo a dor é derrota. E aí o sofrimento é muito grande. Derrota sem compaixão. Você sofre nas trevas, sem nenhuma esperança, aquelas dores que parecem eternas, o sofrimento parece infernal, como é descrito na literatura universal. E então nós vivemos momentos que nós diríamos assim que são inesquecíveis, inolvidáveis no sentido negativo. Até que um dia nós nos libertamos desse estágio de compreensão da dor. Nós assumimos a dor como uma forma de libertação, uma forma de lapidação, uma forma de despertar das nossas vidas, da nossa existência de um modo geral. E esse despertar, então, modifica o sentido da dor, o sentido do sofrimento em nossas vidas. Completamente. Então, vamos meditar se esse estágio é o nosso. Mas no mundo humano, no mundo mais cotidiano, da experiência que vai se aproximando da dimensão espiritual, a dor passa a ser alguma coisa de motivo de reflexão, passa a ser algo que nos atrai para dentro de nós mesmos, para as nossas percepções interiores, para a nossa dinâmica em termos de ascese, de espiritualidade. Nós começamos, de certa maneira, a nos libertar de certos medos que são causa de sofrimento, que são ligados aos apegos da vida, porque compreendemos agora que algo de diferente está acontecendo e que precisamos elevar-nos além dessas impermanências que fazem o existir em dor ou em sofrimento. Mas mais adiante, no mundo super-humano, vamos refletir se estamos chegando nele, a dor se torna projeto de criação. Agora é uma dor-paixão, uma dor-amor, é aquela dor crística que vê a humanidade e tem o seu sofrimento, por estar no mundo, estar na corporeidade humana. Mas, de alguma sorte, tem características de inovação, de realização diferenciada, de processo criativo o mais avançado possível. São diferentes estágios. Se olharmos as 3 cruzes do Calvário, onde Jesus foi crucificado,
De cada uma delas saía um modo de perceber o que era dor. Um era revolta, o outro era arrependimento, o terceiro era compreensão, que se estabelecia até na frase: Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Então, nesses momentos de reflexão, meditação, nos perguntemos como estamos na relação com o sofrimento. E, é claro, como vamos elaborar nossa estratégia para sairmos dessa situação. Sofrer não é obrigação. Sofrer não é destinação. É circunstância histórica, social, evolutiva. Vamos meditar.
Para além da dor individual, essa que nos oprime a alma, que faz com que nós sintamos às vezes o gosto amargo na boca da existência, existe uma dor coletiva. Será que esta dor coletiva também é resultado de um processo de depuração? Será que a mesma lei que age sobre mim é a lei que age sobre a sociedade, sobre todos coletivamente? Leon Denis vem nos dizer que tudo se resgata e se repara pela dor. A dor é um instrumento de resgate e reparação, portanto, de despertamento. Fazer com que a luz interior seja despertada, este é um elemento catalisador que acontece, que faz com que o homem salte qualitativamente em órbitas ascendentes no seu processo evolutivo. Há, conforme vimos, diz Leon Denis, uma arte profunda nos processos que a dor emprega para modelar a alma humana. E quando esta alma se transvia, esta mesma dinâmica que a dor oferece faz com que esta alma seja reconduzida à condição sublime das coisas, à ordem sublime das coisas. Então existe um mecanismo de organização, de homeostase, que age sobre o universo e que está sobre o nome da harmonia, da lei de harmonia, da grande lei de harmonia. Diz Leon Denis que a dor vai ser necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com essas leis eternas. Toda vez que nós contrariamos estas leis, criamos desequilíbrios e a ação contrária, a ação do reequilíbrio, da recondução, é o que nós chamamos de dor. É aquilo que age sobre nós, fazendo com que nós nos lembremos dos atos praticados, dos passos percorridos, dos caminhos trilhados, fazendo com que nós então caminhemos na direção de novo, de um sentido ordinário, de um sentido necessário para a nossa vida. Todos os nossos males, portanto, provêm de agirmos no sentido oposto à corrente divina. Aprender a dançar com Deus, aprender a estar nesta condição maravilhosa de nos submetermos a essas forças supremas, isso fará de nós, sem dúvida nenhuma, seres que teremos a capacidade de superação, teremos a capacidade de viver no mundo melhor, porque coletivamente estamos agindo sobre os mesmos princípios. Se individualmente somos transgressores, coletivamente também assim o somos. E a coletividade dos sofrimentos individuais resulta no grande sofrimento social que nós observamos por aí. E também, claro, que a nossa ignorância que se impõe sobre todas as coisas, sobre a ordem do mundo, faz com que os seres sejam degradados a condições abjetas. Tudo isso em função da desobediência, da não observância dessas leis. Se tornarmos a entrar em sintonia com esta corrente, a dor desaparece com as causas que a fizeram nascer. E ele vai dizer assim, por muito tempo ainda a humanidade terrestre, ignorante dessas leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, precisará da dor para estimulá-la, para poder fazer com que ela cresça, que ela se desabroche, para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros, em sentimentos puros e generosos. Por muito tempo terá o homem de passar pela iniciação amarga para chegar ao conhecimento de si mesmo e ao alvo que deve mirar. Pensamos muitas vezes que soluções mágicas serão colocadas, que pessoas vão inventar sistemas que vão de repente resolver todos os problemas da humanidade, mas talvez tenhamos que observar que qualquer solução externa ao homem, ela será apenas paliativa e não terá os efeitos que nós imaginamos que ela possa ter. Todas as doutrinas econômicas, diz Leon Denis, sociais, serão impotentes para reformar o mundo, para aliviar os males da humanidade, porque estes se assentam em base muito acanhada e porque põem só na vida presente a razão de ser, o fim da existência e de todos os esforços. Porque a visão acanhada e curta faz com que nós achemos que os problemas do homem se resumem a pequenas coisas, ou às vezes coisas até essenciais, mas que são coisas da vida atual. E não temos essa visão aumentada, ampliada a respeito da vida futura. Então a questão social será resolvida, diz Denis, por meio da substituição do personalismo exclusivo e apertado pelo altruísmo.
pela capacidade de o homem perceber ao próprio homem, perceber ao irmão que está do seu lado e, a partir daí, passar a compreender que estamos juntos por uma lei de ordem, por uma lei de afinidade, por uma lei de harmonia. São, daí em diante, episódios que veremos a partir desta consequência, da consequência desta transformação do homem em sociedade, veremos a dor desaparecer, a dor então sumir, sair. O mal moral existe na alma somente em suas dissonâncias com a harmonia divina, diz o nosso amigo. Mas à medida que essa alma sobe para uma claridade mais viva, para uma verdade mais ampla, para uma sabedoria mais perfeita, as causas do sofrimento vão atenuando, ao mesmo tempo que se dissipam as ambições vãs, os desejos materiais. E de instância em instância, de vida em vida, ela penetra a grande luz e na grande paz, onde o mal é desconhecido e onde só e apenas somente reina o bem. Eu era a dor, a alma rubra e inquieta, a pomba predileta do prazer, da ilusão e da alegria. Meu coração, alegre cotovia, saudava alvoroçado o segredo da noite e a luz clara do dia. Quando chegaste de mansinho, pisando sutilmente o meu caminho, e eu te enxerguei despreocupada em meu engano, em minha fantasia. Primeiramente foste austera e inclemente a um dos belos tesouros que eu possuía, e me roubaste para sempre. Em fúria iconoclasta, como um símon que arrasta as cidades repletas de tesouros, confundindo-as no pó, foste aos meus ídolos mais caros, destruindo-os sem dó. Prosseguiste, ó divina estatuária, na tua obra silente e solitária, e quebraste minhas cítaras de ouro, meus mármores de paros, meus cofres de alabastros, minhas bonecas de biscuit, minhas estatuetas singulares. E humilhaste meus sonhos de mulher e de menina, que eu pusera nos astros em meio às melodias estelares. Mas desde que chegaste, foste a sombra divina que acompanhou meus passos ao sepulcro. Tudo sofri, ó dor, por te querer. Porque depois que vieste, qual pássaro celeste, para abrir rosas de sangue no meu peito, encheste a minha vida de um estupendo prazer quase perfeito. Aos poucos me ensinaste a abandonar meus prazeres fictícios, trocando-os pela luz dos sacrifícios. Por tudo eu te bendigo, ó dor depuradora, porque representaste em meu destino de alma sofredora o fanal peregrino que me guiou constantemente através das estradas espinhosas para as manhãs radiosas da luz resplandecente. Sê, pois, bendita, ó dor linda e gloriosa, pois da volúpia estranha dos teus braços vim pelas mãos da morte complacente para a vida sublime dos espaços. Para o exercício desta semana, em busca do sagrado, no encontro com o divino, vamos trabalhar a questão do sofrimento de uma forma muito especial ou peculiar. Vamos nos auto-observar, verificar as nossas primeiras razões, aquelas que aparecem justificando o nosso sofrimento, explicando a sua presença em nossas vidas. Vamos fazê-lo de uma forma muito específica, tentando ir além daquilo que é o nosso discurso tradicional, o nosso modo de encarar a realidade, assim como ela aparece. Por que estamos dizendo isso? Porque simplesmente
nós nos auto-enganamos muitas vezes. Como diz Santo Agostinho, às vezes nós damos sentidos a situações completamente diversos daquilo que está realmente ocorrendo. Por exemplo, o avarento, que sofre com medo de perder as coisas, pode se considerar um indivíduo extremamente econômico. E o perdulário, se julgar generoso. Assim também na zona de sofrimento. Vejam vocês, alguém nos injuria e nós dizemos, estamos sofrendo aquela injúria. Será mesmo? Ou será que estamos ligados ao fato de que nosso orgulho está ferido? Nós dizemos que sofremos com a convivência de um parente infeliz, desditoso, mal relacionado, às vezes agressivo, às vezes com problemas, transtornos mentais. Será mesmo esta a causa do sofrimento? Ou lá no íntimo há uma sensação desagradável pelo simples fato de termos um parente nesse estágio de vivência ou de consciência? Vamos prestar atenção ao que é mais íntimo, ao que é mais profundo para descobrirmos como é que estamos realmente funcionando. Por exemplo, nós temos na vida uma série de situações em que fracassamos. Fracassamos simplesmente. Não acontecem as coisas como nós gostaríamos, como desejaríamos que fossem. Mas será que é o fracasso que nos leva a esse tipo de sofrimento? Ou é a nossa persistente característica de repetir as coisas e manter-se no mesmo erro? Vamos olhar com mais profundidade. Vejamos, por exemplo, a questão das tentações. Estou sofrendo o assédio das tentações na minha vida. Será isso? Ou lá no fundo reside um desejo de experienciá-las, o prazer que decorre das chamadas tentações. E é isso que é o conflito que nós estamos experienciando na vida cotidiana. Nós dizemos, às vezes, não, estou cansado, estou sofrendo com o trabalho, é muito puxado, e às vezes é muito desgastante por causa do salário que eu recebo. Será isso? Ou será que a gente tem, no fundo, o sonho de um lazer, de uma vida lúdica, de um ócio mais abrangente e a ausência dessas características na nossa vida nos faz considerar o trabalho dessa natureza cansativo, monótono, pouco recompensado no nosso existir? Prestemos bem atenção a esse tipo de análise e vamos viajar um pouco mais em nós mesmos. Será que é a doença mesmo que nos aflige? A doença em si ou o nosso pavor ao adoecer, ao ficar dependente de terceiros, à mercê de circunstâncias que nos ameaçam com a morte corporal? O que é que nos adoece mais? Muitas vezes é simplesmente a situação pensada, imaginada e nunca vivida. Não está aí no mundo o sofrimento da síndrome do pânico? Pode ele ser visto como simplesmente um fato acontecendo e estimulando nosso sofrimento? Ou uma criação psíquica, mental, que nos faz imaginar essas circunstâncias que nos levam à sensação de morte iminente sem ter um fato concreto acontecendo no corpo físico? Então, façamos essa autoanálise, experienciemos a mesma e marchemos para a solução desses problemas. Não simplesmente o que aparece à primeira vista, mas mais profundamente o que nos toca. Assim, superaremos esse estágio e estaremos nos aproximando do nosso foco, do nosso objetivo, Deus. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço.
alegro em ter o dom de receber toda essa luz em nosso ser. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Confio na verdade do amor no coração, na paz interior, na nossa natureza para o bem, que nos ensina e nos mantém. Confio, aceito, agradeço. Confio, aceito, agradeço. Aceito o presente como é, com gratidão, e sinto a perfeição. Assim crio um futuro com você, em cada olhar, em cada ação. Confio, aceito, agradeço. Confio, aceito, agradeço. Agradeço estar aqui para viver e assim crescer, ser cada vez melhor. Aprendo a cada dia que o amor é o nosso rumo, é o bem maior. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Depois desse momento, que é uma verdadeira viagem em busca do sagrado, temos um convite para todos nós. Encontro Estadual de Espiritismo 2022, 4, 5 e 6 de novembro. Agende essa data. Prepare-se de alguma forma. Em breve, teremos notícias das inscrições,
da forma de participação, da temática, mas desde já, prepare-se. Vamos trabalhar algo fundamental no nosso pensamento em termos de paradigma para o Espiritismo: evolução e transformação social. Então, trabalharemos com ideias que envolvem todos os setores da sociedade: educação, saúde, ecologia, direito, economia, arte, religião, tudo que pudermos pensar. Qual é a contribuição espírita para a renovação social? É nosso dever se concentrar nisso, sabendo que as luzes do Espiritismo devem iluminar este mundo tão necessitado de espiritualidade, tão necessitado de superação desse paradigma materialista. É uma tarefa de muita reflexão e, mais que isso, de compromisso com a nossa história, com a nossa vivência, com o nosso objetivo enquanto saber espírita. Já vamos trabalhando sob a ótica de que, sendo um paradigma integrativo, vamos unir ciência, filosofia, religião e arte. A religação dos saberes, tão desejada pela sociedade. Mas vamos contribuir com tudo que já recebemos ao longo desses anos de forma interexistencial, para refletirmos com muito mais profundidade do que o regime materialista hegemônico ainda na atualidade. Então, nos preparemos para estarmos, de alguma maneira, envolvidos nesse clima que pressupõe a criação de parâmetros, de balizas para a sociedade do amanhã. Não precisamos esperar que o materialismo nos oriente, que o laicismo nos domine, que o agnosticismo nos caracterize a vida. Precisamos, sim, inovar, criar, de alguma forma, oferecer algo inédito, que é o tesouro dos espíritas aplicado à sociedade. Muito trabalho pela frente em matéria de estudo, muita atividade para refletir e chegarmos a propostas concretas, e lembrar sempre que tudo que dissermos que os outros podem fazer, nós somos o porta-voz da experiência primeira. Nós somos a célula organizadora do trabalho inicial e não podemos levar para os outros apenas um discurso, palavras que têm o seu significado, têm o seu valor, mas não representam a melhor prática evolutiva. Vamos experimentar entre nós aquilo que decidimos em termos de transformação social. E depois, então, balizarmos para a vida como um todo essas possibilidades existenciais. Então, esteja apto, desvencilhando-se de dificuldades, de compromissos desse período e busque a inspiração para partilhar experiências significativas nesse período. Vou repetir: 4, 5 e 6 de novembro, você já tem encontro marcado com o Movimento Espírita Federativo da Bahia, com a nossa cara FEB, para estudarmos a transformação social. Um bom dia para todos e muitos sonhos em busca do sagrado, fazendo o exercício que foi proposto na atualidade.